estão em diretoria, o que custa mais caro hoje da empresa? Quer sentar aqui porque eu estou te atrapalhando? O que custa mais caro hoje nas empresas? Eu quero que você faça essa pergunta para a sua empresa. Você é uma empresa. Quero que você faça essa pergunta para você. É talento? O empresário diz, não, talento não é. Porque talento, está cheio de talento. Hoje passou inúmeros aqui, talentosos, então talento não é o problema. E o mercado está cheio de talentosos. O resultado também não é, porque eu mudo a estratégia, o resultado vem. Agora, o comportamento adequado, no momento certo, na hora certa, é o mais difícil. Porque comportamento se constrói. E não se constrói nada na vida. Um projeto, uma vida pessoal, uma vida profissional, não se constrói uma casa, uma empresa, no estralar de dedos. É muito complexo o comportamento. Eu sei que o universo de tantas coisas que a gente quer perseguir para disseminar o conhecimento, cada um escolhe um caminho. Eu quero dizer que tenho uma vida regrada na gestão comercial e coordenei empresas nacionais e multinacionais por muitos anos. E eu escolhi sair da minha expertise para estar aqui em qualquer lugar, em qualquer empresa, falar sobre comportamento. Porque o padre fala de comportamento, o pastor fala de comportamento, o pai fala, a mãe fala, quem mais lá? O líder fala, a professora fala, e ainda não conseguimos dominar o homem, o ser humano. Então eu desviei de tudo que eu sabia, fazer negócio, fazer contrato, prospectar cliente, fazer tudo aquilo da consultoria. Eu vim para levar comportamento das pessoas. Olhando para essa imagem, você vê em mente, você olha assim, tem um funcionário logado. Está na área de trabalho, está sentado na cadeira dele, na mesa dele, junto com os colegas na empresa, mas ele não está ali. Esse nome se chama presenteísmo. É quando o colaborador está fisicamente presente, mas mentalmente, emocionalmente, decisoriamente ausente. E o risco disso é quando chega na cabeça do líder. O líder continua tocando, fazendo gestão, decidindo, mas no controle automático. Quando está isso no controle automático, ele continua decidindo, a empresa sem rumo. Não é que ele está ausente, ele está presente na empresa. Ele só está dando demandas sem direção. Quantos de nós gostaria de estar em outro lugar e não estar aqui hoje? Tem tantas coisas para fazer, só que a cabeça está lá, está lá, está lá. Você se arrependeu de estar no lugar que você está. Puxa vida, tinha tanta coisa para fazer. Isso se chama presenteísmo. Quantos colegas, quantos colaboradores tem nas empresas? Que eles estão nas empresas e você percebe que ele não vai. Aquele dia foi improdutivo e o funcionário não estava lá. Então, o funcionário invisível é o custo mais caro das empresas. Não existe uma estratégia forte o suficiente para suportar um comportamento mediano ou fraco. Quando o problema, gestão mais cara do universo na gestão, quando a empresa não cresce, quando a empresa, o líder não administra, não muda o comportamento, ele acaba, a estratégia vira apenas uma boa intenção. E de boa intenção está cheio por aí. Cheio. Não queremos entrar politicamente, porque não, é outro foco. Então, as empresas não quebram por falta de estratégia. As empresas não quebram por falta de planos. Elas quebram porque elas insistem em se comportar sempre da mesma maneira.
Porque a estratégia não fura no papel, a estratégia não falha no papel, falha no comportamento da execução. Então você olha com olhos virados ao comportamento que nós vamos levar para essa empresa. O problema é invisível dentro da nossa empresa. O mercado muda mais rápido do que o comportamento interno. Imagina que fosse uma empresa. As empresas pagam muito caro pela resistência humana. O mercado muda, as pessoas não mudam. Tem um custo muito alto para as empresas. Quando os negócios evoluem, a empresa evolui, o funcionário, o colaborador não evolui. Aonde eu estou? A empresa está viva, até cresce, mas cresce torta, pressão danada, força desproporcional. Ela está viva, mas está sofrendo. O mercado cresce, os processos ficam mais sofisticados e o comportamento continua antigo. É exatamente aqui onde a grande maioria das empresas eram. Querem corrigir comportamento com ferramenta, tecnologia, inovação e tantas outras coisas. Comportamento não se corrige com tecnologia, nem com sistema, nem com ferramenta. Com liderança forte, com método e com responsabilidade. Eu sou um homem assim que criei meus métodos no mundo real baseado em analogias e metáforas. E essa serve somente para você entender um pouco melhor o contexto daquele conteúdo que alguém está falando ou alguém está comentando. Só que no mundo dos negócios, das empresas, não existe nem metáfora e nem analogia. Por quê? Porque o mercado não espera. O cliente não avisa e o concorrente, ele não pede licença, ele não pergunta. Eu gosto muito das citações de Jack Welch, que também você leu um livro dele, esteve no Brasil em 2010, e ele foi o maior CEO da história da GE americana, dos anos 80 aos anos 2000. Ele se consagrou. Ele elevou o capital da empresa de 10 bilhões de dólares para estimados 410 bilhões de dólares em 20 anos. Vamos embora? É forte. Questionado pela revista Veja, de onde vem tanto sucesso? Onde é que é o segredo da máquina funcionando? E ele disse assim: eu não entendo nada de máquinas de lavar, eu não entendo nada de turbina, mas eu entendo de essência humana, que isso basta para fazer qualquer gestão. Esse que é o recado mais estratégico desse. Quando a empresa lá fora acelera, e aqui dentro na empresa familiar, pacífica, tranquila, sabe, quer esconder as verdades, a empresa até está viva, está crescendo, mas está atrasada, está próximo do fim, está quase fechando. Esse é o universo. E existe uma dor dos empresários, dos celebres. Celebres é os decisores, o CEO, o diretor, a parte estratégica da empresa, é os que comandam a empresa, os negócios da empresa. É quem ajuda a fazer a gestão da empresa. Existe um peso nas pessoas, só que ninguém vê, mas decide tudo. Os maiores problemas das empresas não estão no relatório. Vocês colocam os problemas da empresa no relatório? Vocês colocam? Se eu perguntar assim para um empresário, eu vou perguntar, faço uma entrevista quando vou vender meus processos, uma entrevista com o empresário. Eu faço umas perguntas para ele e uma dessa aí, qual é os problemas da empresa? Ele começa a resgatar, sabe, que nem manivela. Que não sai, não
não sai porque não está escrito. É porque não está escrito. Ele não sabe. Então, não é a estratégia que quebra a empresa, é o que ninguém quer enfrentar, e esse custo não está no DRE da empresa. No DRE da empresa, quem faz DRE, tem lá o custo da incompetência, de improdutividade, só tem custo da mecânica, do que aconteceu de fato. Quanto deixou de faturar, quanto deixou de conquistar. Então não é falta de estratégia, é o peso diário de decisões difíceis tomadas todos os dias. Pessoas desalinhadas. A pessoa está equilibrada? E comportamento tolerado custa caro para as empresas e ninguém vê. Vou dar um exemplo bem prático dentro de casa. Quem tem filhos? Um filho desalinhado desde criancinha, desde pequenininho, antes de gatinhar, primeiros dias já pega a manha. Como é que pega a manha um filho? Começa a chorar. E a mãe vai e faz tudo, não entende, faz, agrada, e ele fica um bebezão, sabe? Filho desalinhado e os comportamentos do pai e a mãe tolerados. O que vai sair? Desqualifica. Você sabe o que vai sair? Vai ser, e assim é o funcionário. E está cheio de líderes que não tem capacidade suficiente, está na posição da liderança, exerce a função, usa o crachá de líder, mas não é líder. Eu tenho uma definição de liderança que é minha, e você leva em consideração se fizer sentido. O que é ser um líder de verdade? Primeiro, para mim, eu faço uma pergunta para o empresário, porque eu quero vender para ele, não quero trocar o meu serviço por dinheiro, isso é o que menos me interessa. Não me interessa dinheiro. Eu pergunto para ele, você é um bom filho? Demorou para responder. Nada contra. É um bom filho? Se demora para responder, ele vai resgatar a mente dele, a consciência dele, diz para ele, tem dor de cabeça com meu pai. Se você é um bom filho, vou construir a liderança, porque tem muitos que não sabem o que é ser líder de verdade. Essa é uma versão minha. Se você é um bom filho, você começa a ir na aula, você é o quê? Bom aluno. A professora não reclama e não chama o pai para a escola e você lá não é notícia ruim. Aí você cresce e vai para o mercado é um bom colaborador. Daí você vai ter teu nome? Locaína? Lolaine. Desculpa, Lolaine. Ele encontrou a Lolaine. Aí você é um bom filho, um bom aluno, um bom colaborador, né, que você daí encontrou a Lolaine. Daí você é uma excelente namorada. Aí você casou. Você é uma excelente esposa. Aí vem o filho, você é uma excelente mãe. Aí você vai para a liderança, quem você é? Quem você é? Uma excelente líder. Sabe onde é que nós queremos buscar liderança? Lá no outro lado do mundo, que acha que lá vai ter a forma de formar um líder. Não, se liderar, exemplo, é o pai e a mãe, o primeiro professor da liderança é o pai e a mãe. Incrível que pareça, pelos anos de experiência, de vivência que eu trouxe da minha vida, eu criei uma formação para o novo líder. Ele não sabe onde buscar, ele não sabe quem treinar. Na universidade, na escola, ele não aprende. E o líder dele não tem paciência suficiente que chega para ensinar, então fica ensinando em dose homeopática, um pouco por dia, todos os dias. Ele demora muito para ficar maduro. Aí quando ele vê, ou não deu certo, ou demorou muitos anos. E quem perde? A empresa e o próprio líder. Só que tem pessoas na empresa, tem pessoas assim, todas as empresas têm uma pessoa assim. O João vai ver já, ele falou da empresa familiar, se tem na empresa dele uma pessoa assim. O peso da decisão. Toda empresa tem lá, eu falo das analogias, nós não carregamos nas costas todo dia isso, né? Não é um peso que a gente vai carregar, mas decide tudo. Toda empresa tem uma pessoa lá na empresa
que acha que é mais competente, que trabalha mais, que é mais inteligente, que ele tem que abrir as portas, tem que fechar as portas. Se ele não achar que ele sai da empresa, a empresa quebra, ele sai de férias, ele não descansa, ele não desliga, ele quer coordenar tudo. Ele acha que sem ele a empresa vai fechar. Ele acredita nisso. Ele acredita. Então ele cria conflito nas empresas. E conflito nas empresas, nas famílias, é bom, é ótimo, é extraordinário, é fantástico. Ele leva a autoestima, a competição de crescer no pessoal e crescer no profissional. Até certo ponto, tá? Só que os conflitos nas empresas pagam juros altos. Aí encontra equipes assim, pessoas que não entregam e também não resolvem. É uma cultura que ele quer carregar sozinho. Dentro da empresa ele não delega, ele não compartilha com a família estruturada o processo do beabá. Daí ele encontra na empresa que as pessoas, os liderados não acompanham os planos, não acompanham o ritmo da empresa. Você não faz sentido, o seu líder, o colaborador não tem autonomia, não se sente útil, não se sente importante. Sabe o que ele faz? Ele não está nem aí. Ele acaba os conflitos sendo maiores do que a regra normal, aí acaba a energia. O líder que não sustenta a nova cultura, que a cultura tem que ser renovando, esse cara que acredita que é o cara que carrega a empresa nas costas, vocês vão concordar comigo, é o mais reclamão da empresa. Concorda? Tem na empresa lá? Tem. Nem fala. Não nesse nível aí. Vocês têm uma estrutura, né? Já foi, agora amadureceu mais. Esse tema, ele abre as portas para as empresas. 80%, todos nós, da humanidade, não tem sucesso no pessoal, no profissional, como pai, como mãe, como filho, não tem sucesso, não cresce no organograma da empresa, não ganha aumento, não é promovido e sim, é demitido. 80%. Mas isso é uma pesquisa mais antiga. Esse número já passou de 90%. Eu faço essa pesquisa presencialmente nas empresas, nas aulas, e você pode fazer com a sua empresa. As últimas 10 pessoas que você demitiu na empresa, quantas que você demitiu por conta de insuficiência técnica, que não tinha capacidade ou competência para exercer aquela função? Quantas? Você vai ver de 10, eventualmente você vai achar uma. Então qual é o problema? Você pode até remanejá-la daqui e remanejar para um outro local. Ela tem competência, ela tem capacidade, ela é inteligente, só que talvez ela não está fazendo direito o papel dela porque ela não gosta daquilo. E nós temos que descobrir o que é bom, o que é importante para nós fazer. Eu levo muitas analogias, eu pergunto aqui, quem gosta de abacate? Quem não gosta? Gostou de comer abacate. Vai comer? Não. Vai vomitar. Você imagina fora do mercado de trabalho? É a mesma coisa. Só que nós não entendemos isso. E eu criei hoje o meu processo em cima de comportamento que vai identificar não só a competência, o talento, o estilo de liderança do liderado, mas o que é bom para ele fazer, o que é importante, ele vai se descobrir o que ele gosta de fazer e a empresa pode remanejar dentro da empresa, não fazer demissão, porque qual é a admissão, a contratação mais cara do mundo? Qual é? A admissão que podia ter sido evitada. Porque esses conflitos internos custam milhões para as empresas. Por que custa milhões? Porque os gestores, quem é gestor aqui? São todos. Estão emocionalmente esgotados. Concorda? Os CEOs querem o que nas empresas hoje? Menos conflito, menos ruídos e mais execução. Esse tema vai te levar para um outro patamar, porque se você tem
maturidade emocional, você vai reduzir tudo isso, conflitos, e vai reduzir os ruídos dentro da empresa. Você vai ganhar performance. Até aqui falamos sobre liderança como cargo, decisão e responsabilidade. Agora vem a parte que ninguém audita. Vem a parte invisível. A parte que decide se o líder aguenta ou se o líder quer. Porque liderança não começa no outro, começa em você. Inteligência emocional não começa no outro, começa em mim. Isso que eu tenho que ter, essa percepção da minha jornada. Olhando para essas emoções, o que é inteligência emocional? Se você consegue colocar inteligência emocional no teu dia, no teu trabalho, na tua gestão, como pai, como filho, como líder, como empresário, você vai ganhar autoridade e vai se posicionar dentro da sua função. Porque inteligência emocional, o que é? Antes de liderar outras pessoas, lidere a si mesmo. Eu levo para a prática. Antes de fazer negócio para uma empresa, o que você deve fazer? Antes de fazer negócio, contrato, dinheiro, estratégia para uma empresa, você tem que fazer tudo isso para você. E eu vivi muito essa trajetória, que as pessoas não sabiam administrar seu próprio salário. Aí tem uma carteira de cliente, tem um faturamento enorme, tem uma responsabilidade imensa em tomar decisão para as empresas e não consegue administrar sua própria casa. E são líderes. Onde que eu quero chegar? A essência da liderança. Tem pessoas que reclamam da economia do país, não conseguem administrar o salário mínimo, é muita pobreza, um monte de dinheiro. Não estou falando de dinheiro, é muito problema de espírito, sabe? De mente, inteligência que vai para frente. Então, esse é o ponto onde a grande maioria falha e é onde eu entro. Inteligência emocional não é sentir menos ou sentir mais. Não é. É sentir mesmo, é sentindo e decidindo, mesmo sentindo algo na vida. Inteligência emocional não é só perceber a emoção da outra pessoa. Aqui você percebe a emoção de 5 pessoas, dessas 5 emoções. Só que não adianta perceber as emoções dela. Inteligência emocional é perceber e dar um nome pelo que ela está sentindo. Mas não resolve eu fazer isso. Eu tenho que ajudar a fazer a travessia, sair do negativo e ir para o lado positivo. Eu vou dar um exemplo. A minha esposa, por exemplo, ela está com raiva de mim. Por quê? Porque eu percebi que ela está com raiva, eu vou ignorar? Não, eu até um certo tempo, bem pequeno, bem curto, eu posso admitir e deixar ela com o sentimento de raiva. Mas logo tem que começar a trabalhar a inteligência emocional, levar ela para o lado positivo. Porque se ela ficar muito tempo com raiva de mim, o que vai acontecer, seu João? Você já sabe, né? Tá vendo? Assim é o colaborador, assim é o filho, assim é a natureza, tá? Sem autocontrole, nenhum líder sustenta decisões difíceis. E nós queremos culpar as outras pessoas sobre todo o processo. O que é um líder protagonista? Protagonismo não é um cargo, é um comportamento. Porque o líder não espera o cenário ideal. Ele decide, ele reage e ele resolve o cenário que existe. Ele não fica esperando no acostamento a neblina sumir, a poeira baixar. Ele não fica esperando a gasolina baixar, o dólar equalizar. O líder protagonista, ele não espera o governo mudar para tomar decisões. Ele não fica torcendo contra o país porque o governo não é do partido dele. O líder protagonista, ele não fica torcendo contra o colega dele porque o colega está sendo visado, está sendo comentado, está sendo... Nas reuniões de diretoria falaram do projeto do fulano, Beltrano, Ciclano. Ele é meu colega, ele entrou depois, ele está sendo notável, está sendo notícia. E o líder protagonista não fica com inveja. Não, ele vai
seguir, acompanhar os passos que ele está fazendo. O líder protagonista, ele não fica torcendo contra a empresa, que a empresa se fera porque o diretor é ruim, ou o dono é ruim. Ele não torce. Não. Pode ser que a empresa não é boa, não serve para a cultura dele, não serve para a idoneidade, ética, moral dele, ele escolhe outro caminho. Então o líder protagonista, ele tem uma visão macro, ele se comunica com clareza, se comunica bem, ele escuta as pessoas de verdade, ele encaminha as pessoas para o propósito de vida delas. O líder protagonista, ele serve o objetivo principal da empresa, ele coloca os resultados acima de tudo, do ego dele. O resultado não é meu, o resultado é nosso. Ele mobiliza as pessoas para o resultado positivo. O que ele faz? Ele inspira, ele incrementa, ele incentiva para fazer 1 quilômetro extra. Talvez ele chega 5 minutos antes, ele sai 5 minutos depois. Ele vai para casa, eventualmente não todo dia, mas ele vai para casa, ele vai estudar. Ele investe tempo e dinheiro do dele em pesquisar, estudar, fazer formações pagas ou gratuitas para melhorar os processos, os produtos e os procedimentos da empresa. Enquanto muitos já pararam, foram em qualquer outro lugar, menos buscar conhecimento. Muitas pessoas, eu falo que as pessoas têm que sair da bolha. O que é sair da bolha? É sair da politicagem, da religião, do futebol, das redes sociais, porque lá só tem um canal e só passa, você sabe o nome, não vou expressar aqui, o que passa lá de bom. Se você me falar para mim, ó, eu sigo as redes sociais, as notícias, páginas policiais, vou ver o que vai acontecer com o Lula, com o Xandão, com o Congresso, vou ver o que vai acontecer com fulano, com o Beltrano. E fica nas redes sociais e na novela. Eu pergunto para você, você chega em casa, final do dia, cansado, as tarefas do dia, perrengue do dia, chega em casa, você senta no sofá, não tem nem coragem de fazer a janta, você fica sem janta. E vai dormir tarde, com notícia ruim, dorme mal, o ser humano vive mal, dorme mal, acorda mal, no outro dia está azedo que parece que tomou vinagre. Já começa o dia improdutivo. Já começa o dia improdutivo. Começa o dia improdutivo, a tendência dele é terminar o dia improdutivo. Daí ele vai para o mercado de trabalho reclamando e volta ruminando. E não tem nenhuma boa expectativa para começar um novo dia. O auto-performance não. Ele antecipa, ele se organiza, ele entrega resultado, ele procura a solução para as empresas, ele vai em busca, ele transforma. Escapou a palavra? Eu queria pegar aqui. A atitude ativa, está aqui. Ó. Atitude passiva, atitude de dono. Atitude passiva, atitude de dono, ele pensa como dono, ele reage como dono, ele resolve como dono, ele procura as respostas e entrega as soluções. Porque as empresas líderes, elas não se diferenciam pelo discurso, elas se diferenciam pela capacidade de tomar as melhores decisões no momento certo. Aquela que procura as melhores respostas, mas tem que fazer o que para encontrar as melhores respostas? Tem que sair da bolha. Lá na bolha, onde você for, buscar, quando você imagina que é um vício que vai levar você para um caminho, o vício das redes sociais, que está deixando o ser humano, inclusive as crianças, mais pobres, mais ignorantes e mais burras. Exatamente. Quem é professor aqui? As crianças hoje, eu posso falar como pai, né? Eu vou receber o boletim nas reuniões de colégio e me dá um síndrome de pobreza, porque as mães vão lá, sabe o que as mães vão fazer? Vocês vão concordar comigo? Elas vão lá reclamar dos filhos. Os filhos não obedecem. Hoje você faz prova com consulta, uma média tão baixa, é proibido reprovar,
no final do ano, é uma fábrica de incompetência. O Estado está falido. Os professores são culpados? Não são culpados. É a organização que deu essa ordem, e o pior, os pais apoiam os filhos. A mãe diz assim, eu não sei mais fazer com o meu filho. É viciado em rede social, é viciado no celular. E eu pergunto, quem deu o celular para ele? Ah, nós dimos de presente. Você fala o que você quiser. Quem paga a internet? Ah, Quem paga a internet? O pai ou a mãe, né? você faz o que você quiser. Se você quer deixar um filho pobre, dê um celular para ele. Quando eu vejo assim, um filho com 5 anos, eu não estou aqui para criticar ninguém, mas quando eu vejo um filho de 5 anos, me dá uma dó, me dá uma tristeza. Imagina o pai desse filho. E por incrível, o filho tem um celular melhor que o pai. Melhor que o pai. Não serve para nada. Você não consegue tirar um celular de um filho mais. É que nem um pirulito. Você tem um pirulito para uma criança e tira aí? Tira mais. Então nós temos que cuidar o que nós estamos criando para o universo, para o mundo, para os filhos. Incrível que pareça, eu vejo assim quando as pessoas criticam a nossa geração, está criticando os jovens. Quem tem 20 anos aqui? Só Joãozinho? Nós estamos criticando o jovem. Ele mora com nós, ele está no nosso teto, ele sobrevive daqui, é sangue do nosso sangue, é meu filho, e eu reclamo dos filhos dos outros, e o meu? Nós adotamos uns processos lá em casa que são meus. Eu tenho uma filha de 12 anos, ela não tem celular ainda. São 28 colegas, só ela não tem. E teve alguma mãe que disse, nossa, vocês estão mesquinhos para não dar o celular para o filho. A gente não responde com ignorância, porque tem que ser educado. Então muitas vezes, pergunta para minha filha o que ela aprende hoje. Ela não tem televisão, não tem notebook, não tem celular, não tem videogame, não tem nada. E ela só assiste televisão na mesma sala que nós, o mesmo conteúdo que nós assistimos. Ela assiste documentário inteligente e filme inteligente. Pergunto se ela quer, o que ela quer ser na aula. Entre as 5 melhores alunas da aula. E pergunto o que ela está fazendo hoje na vida. Pergunto o que eu ensinei ela a fazer. Com 7 anos ela começou a aprender a fazer dinheiro. Os pais ensinam os filhos a ganhar dinheiro. Sabe o que é? Como é que é ganhar dinheiro? É dar uma mesada para um filho que não faz nada. Ensinar ele o que ele faz com o dinheiro. Ele gasta tudo, ele guarda e diz para o pai que não tem mais. Aí ele vai fazer dinheiro. A minha filha tem 12 anos, é o 2º ano. Que ela está guardando dinheiro para ir para Portugal. Ela está fazendo dinheiro para ir para Portugal. Já tem a passagem para ir e para voltar. Tem 12 anos. E ela vai se pagar a passagem, ela vai fazer a passagem, comprar a passagem para ir para Portugal, passear com nós. É um desafio que eu coloquei para todos os meus filhos e ela entrou junto. Então muitas vezes nós queremos culpar o universo, a natureza. Você quer crescer, você quer viver, quer ser líder de verdade, copie a natureza, que ela é a mais perfeita. Agora vai chegar ao ponto mais alto da minha palestra. Você está vendo aqui, o que você está vendo aqui, é uma chave de verdade. É uma chave? Quem conhece? Quem nunca viu falar? Nunca viu falar? Ah, conhece? É. Tem 2 opções na vida. É uma chave robusta, é forte, é visível, é notável, é lembrável. Você vai para casa, você vai lembrar. Falaram tanto no dia, você vai lembrar dessa chave. Ela tem uma autonomia, ela tem uma regulagem fina. Dentro da autonomia dela, você fala o que você quiser, com jeito e com pouca força, qualquer bitola e qualquer parafuso, você domina e você ajusta. Ela é uma peça rígida e forte, mas é flexível. Senão, ela quebra. Esse tema vai te levar no tema da liderança. Se você adotar o modelo da líder chave inglesa.
ele se ajusta a qualquer cenário, a qualquer peça. Eu trouxe para a liderança. O líder, o empresário, quem quer que seja, eu fiz a analogia que tem que ser igual uma chave inglesa. Tem que se adaptar a qualquer cenário, equipe sob pressão. Ele tem a sensibilidade, tem ajuste fino, disciplina e responsabilidade e velocidade dos negócios. O líder que tiver autonomia e fazer gestão com o seu liderado, não usar da força, usar da sensibilidade, da disciplina dentro da autonomia, porque todo líder tem que ter autonomia, fazer a gestão dele e ser flexível, ele vai conseguir entregar o resultado e se tornar o líder que deseja. Analogia da flexibilidade. Ou eu sou de uma bitola só, é do meu jeito, eu sou durão, é assim mesmo. Se não é como eu pedi, mando desmanchar, mando refazer, e eu não aceito, tem que ser assim. Eu sei que a outra pessoa está certa, mas eu não admito. Durante anos, você premiava pessoas assim, uma bitola só, a última palavra, a certeza, é eu que mando aqui. Porque o mercado, ele muda sem pedir licença. Aí as pessoas ficam inflexíveis no mundo e dos negócios. Junto com isso, eu descobri 3 coisas mais duras no universo, no mundo. A primeira delas é o aço. É o aço. Ele só reage com fogo, assim, com impacto muito forte, uma pressão enorme. Não há força humana que dobra o aço. Não há. Não há. O segundo deles, mais duro, é o diamante. Uma pressão, uma ferramenta pesada tentando quebrar. Uma pressão enorme, um visual impacto. Imediato você olha assim, é quase impossível de quebrar um diamante. E o mais duro de todos é mudar o comportamento. Não é fogo, não é máquina, não é peso pesado, não é martelo, é somente uma atenção humana. Está entendendo por que eu criei um processo do comportamento? Porque é gigante, porque é muito extraordinário. Criei essa formação para o líder que colocou o pé na estrada, para ele se tornar essa pessoa que está aí, ser ajustável com cada desafio, com cada liderado seu, ser flexível, ser preciso sob pressão, não perder a habilidade, evoluir junto com a empresa. O que custa mais caro, o maior prejuízo das empresas é quando os negócios evoluem, a empresa evolui e o colaborador não evolui. E o que eu resolvo na vida das empresas? O maior gargalo das empresas hoje não é tecnologia, não é capacidade, não é oportunidade, não é cliente. As empresas não travam porque não sabem o que fazer. Elas travam porque não conseguem fazer de um formato consciente. É exatamente aqui aonde eu entro na estratégia. Porque planos só funcionam com responsabilidade. Então, a sua empresa já sabe o que fazer, só não consegue fazer acontecer. Não é estratégia, não é a ferramenta, é uma mente. O que eu levo? O que realmente trava a execução na empresa? O que eu descobri antes de criar processos comportamentais para ajudar as empresas, os empresários, quem quer que seja. Não fazer treinamentos e palestras motivacionais e superficiais. As empresas querem me contratar, eu quero fazer uma palestra no início do ano, eu quero fazer motivacional. Tem que ser outra pessoa, menos eu, porque eu não acredito em motivação de outra pessoa. Eu acredito em inspiração, eu acredito em exemplo, eu acredito em tantas outras coisas, mas não eu vim aqui motivar você. Você pode ter saído daqui meio chateado. Nas aulas as pessoas ficam sentidas porque sou muito duro, muito cirúrgico, muito choque de realidade. Mas um dia você vai se cruzar em uma encruzilhada e você vai se deparar com uma mensagem minha. Você falou, né? Os exemplos que a gente fala as verdades, as pessoas, elas não querem admitir.
Então, o que eu quero? Reduzir os conflitos, né? Ajudar as pessoas a mudar o seu comportamento e preparar os líderes para todo o processo. Qual é o retorno de tudo isso? Quando os líderes amadurecem, 3 coisas importantes chegam na nossa casa, na nossa vida. As pessoas ficam na empresa, a execução fica mais acelerada e as decisões ficam melhores, porque quando o comportamento muda, até o caixa fica mais saudável. Por que as empresas, os CEOs, diretores devem me contratar e levar para dentro das empresas? Porque eu levo a minha jornada, a minha experiência, a minha vivência, estudei bastante, fiz muitas formações para me tornar um treinador e um palestrante, mas eu levo o que deu certo e o que não deu certo. E a pessoa, dentro dos meus processos, não vai se tornar uma pessoa profissional melhor, não. Ela vai se tornar, ela vai dizer assim, peraí, deixa eu rever com meu filho. Eu tenho que ser um pai melhor, uma mãe melhor. O filho diz assim, eu tenho que ser um filho melhor. É evoluir não só no profissional, mas evoluir no profissional, no pessoal. Que quando as empresas se enganam, quando elas vão fazer entrevista, elas só querem saber da parte técnica, é o que menos você tem que se preocupar. O que a pessoa sabe é importante, vai ajudar e dali para frente você já sabe. Agora pergunta do comportamento. Eu faço entrevista para as pessoas, para promover elas e também para contratar em algumas empresas. Eu faço perguntas disruptivas, diferente do que muitas empresas fazem. Daí a pessoa, eu sei se serve para trabalhar na empresa, se não serve. Eu faço uma pergunta, o que você faz de bom na vida? Se a pessoa não sabe responder, não serve trabalhar para mim. Eu pergunto para a pessoa se trabalhou na vida, teve experiência na vida. Sim, eu teve experiência e tal. Eu faço uma pergunta assim, sem perceber. Eu pergunto, o senhor ganhou dinheiro? Sim, o que fez com o dinheiro? Você não sabe contar onde é que gastou dinheiro, não sabe trabalhar, não serve trabalhar na empresa. Você imagina administrar os seus funcionários? Você imagina administrar o seu dinheiro? Colocar pessoas que não sabem administrar o dinheiro próprio. Então tem umas coisas que as empresas se enganam em levar para dentro da empresa. O que eu levo para os processos? A verdade. O que aconteceu na minha vida e na vida real. O que eu ajudo as empresas que já sabem o que precisa fazer. Eu não vou lá para ajudar, para mudar um processo da empresa, nada disso. O que eu estou falando aqui não é novidade para ninguém. Como que eu faço isso? Com palestra, com treinamento, com estratégia, com imersões que eu levo para dentro das empresas. Eu pergunto, o que define um líder de verdade? O que define? A estratégia não transforma a empresa. A estratégia não quebra a empresa. Ficou claro? O que transforma a empresa são os líderes. E os líderes não se preparam para exercer a função da liderança. Eu faço uma pergunta aqui. Todos aqui eu acredito que chegaram na liderança. Tá? A liderança no fato que usa o crachá e na função de líder. Quem fez um curso para se formar, para chegar na liderança? Antes de ser líder. Quem fez uma formação? Quem fez? 2. Quem foi lá e disse, eu quero fazer uma formação aqui, ó. Essa é a formação do líder. Isso aqui eu criei para o novo líder, porque não aprende em universidade, em sala de aula, o líder não tem paciência. Criei uma formação para o novo líder, onde ele vai aprender o passo a passo e ele começa a trabalhar no outro dia. No meu caso eu fiz porque a empresa me inscreveu e pagou. Tá? Você viu? Eu não fiz a inscrição, mas a empresa assertivamente, sou até hoje grato por isso. Percebeu? Uma menos, só o seu João. Não, eu paguei. Olha, mas teve a iniciativa de fazer antes de se tornar o líder, né? Sim. Agora eu pergunto para você. Está todo mundo confiante na inteligência artificial? Falei do seu João ontem, né? Você entra lá na inteligência artificial e pergunta assim, me dá diretrizes para mim pilotar um avião. E eu fiz isso. Eu aprendi, decorei aquilo e aprendi a pilotar um avião. Vocês embarcam comigo? Quem vai comigo? Quem vai? E por que as empresas, os empresários têm que confiar nas pessoas e colocar esses líderes que não são formados dentro do processo? Você viu quanto é dureza para os empresários? Se prepara. O dia que você se preparar, o empresário não vai querer
ou mal de você. O que o empresário mais quer é o teu sucesso, porque o teu sucesso é uma parte do sucesso dele. Só que a gente não tem essa visão. E sabe quem é culpado? Não é o empresário e nem você, é o pai, que não disse, que passou a mão na cabeça quando você começa a reclamar lá dentro da empresa. O pai escondeu algo de você, que não deixou você chegar onde devia chegar. Então, está pronto para evoluir a sua liderança? A sua equipe está pronta para o próximo nível? Imagine o que foi falado aqui, se nós multiplicar por 40 horas, por 20 horas, por 12 horas, por 6 horas. Se me permite, eu evoluir a sua equipe, treinar seus líderes? Se sim, dos 5 produtos que eu vendo, que eu ministro, dos meus treinamentos, palestras e treinamentos, esse é o meu portfólio para as empresas que estão aqui, tá? E mais algumas empresas que a gente tem reservado aí. Tem 50% de desconto do ticket do meu preço que eu pratico hoje, né? Tem uma regrinha, você só vai pagar 50% e as despesas operacionais para valorizar as pessoas que estão aqui. Nós vamos sortear uma empresa para uma palestra, tem direito a uma palestra, não vai pagar os meus honorários, só vai pagar as despesas de locomoção e se tiver material, tanto para o treinamento e tanto para uma palestra. Ela escolhe o que ela quiser. Isso nós vamos sortear 2 empresas depois. Mas antes disso eu queria falar algo que moveu o mundo, moveu as pessoas. Certamente você foi tocado por isso, pela emoção, pelo sentimento, pela dor, do que aconteceu aqui no Brasil. Faz pouco tempo, mas as pessoas já esqueceram. Uma coisa recente que abalou, que chocou por falha humana. Vamos arrumar culpados, mas a estratégia foi a natureza, ela não perdoa, igual o cliente não perdoa. O que eu vou passar aqui não é novidade para você, não é nada novo, é uma coisa para sensibilidade de sentimento, que eu e o Roberto, primeiro através do seu Jair, criamos um projeto para ajudar essas empresas, essas pessoas que foram atingidas pelas enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul. Então, eu vou explicar o projeto, mas eu quero que você curta isso. Seja forte e corajoso, não para não. A vitória vem com esforço e dedicação. Mesmo no vale, eu tô sozinho, com fé e coragem eu sigo o caminho. As vozes negativas querem me calar, mas a minha fé é quem vai me guiar. No corre da vida não posso fraquejar. Quem tem coragem aprende a lutar. O suor do rosto paga o meu futuro. Não existe atalho, só caminho duro. Mas eu sigo firme, sem olhar pra trás. Corajoso é quem nunca deixa a paz, yeah. Eu vou além, não vou parar. Seja forte e corajoso, o mundo vai escutar. A meta é vencer, não importa o tempo. Quem corre com fé não perde o momento. Seja forte e corajoso. Isso não é cenário de filme, é de vida real. É de vidas que foram ceifadas, é de famílias que foram embora, amigos, parentes, talvez próximo de muita gente, muito próximo aqui do Rio Grande do Sul. E eu junto com o apoio do Roberto e inicialmente com o seu Jair, nós criamos um projeto para atender em 2024, fecharam mais de 3.500 empresas. Mais de 660 mil pessoas ficaram fora dos seus postos de trabalho, perderam emprego e não tinha para onde ir. 8% praticamente das 40 mil empresas foram atingidas.
e ainda não voltaram ao seu patamar, ao seu nível ideal. Tá um monte de pessoas tentando, querendo ajudar e falar que precisa ajudar o amigo, o vizinho, o colega do Estado Gaúcho. Através do projeto do Sr. Roberto, que incentiva a cultura da Lei Rouanet, nós fizemos esse projeto para pagar as custas. Eu vou levar, sem cobrança de honorário, 1000 formações igual a essa. 1000. Para 1000 pessoas, gratuitamente, para ajudar essas pessoas a criar uma inspiração, ter uma oportunidade. Então, se você conhece uma empresa ou a sua empresa que tem oportunidade de patrocinar através do incentivo à cultura da Lei Rouanet, que é um dinheiro que é pago pelo governo, e 4% você pode destinar para ações culturais, esse projeto você pode contribuir e também você vai ter uma contrapartida, você vai ter 50% de desconto. Você coloca um valor na conta do Pronac, tá? E esse valor na conta do Pronac, o que você colocar lá, você tem 50% de crédito para debitar ou compensar em tudo que você me comprar. Tá? Agora estou explicando bem superficial, bem rápido, mas se você tem uma oportunidade, você gostaria de conhecer mais, você conhece uma empresa que faz aporte de imposto de renda, que quer ajudar esse maravilhoso Estado, você vai estar fazendo um bem comum e um bem extraordinário para aquelas pessoas. Né? Se você quiser me conhecer, aqui está a minha trajetória, o que eu faço, o que eu fiz até hoje dentro das empresas, na minha vida profissional, depois que eu comecei a atuar como treinador e palestrante comportamental. Tenho também no meu material tudo que eu vendo, tudo que eu faço dentro do portfólio você recebeu, o que eu levo para as empresas, o que eu contribuo para as pessoas. Tá? Então, assim, muito obrigado pela atenção, pela compreensão. Final da tarde, estamos aqui me aguentando, me aturando 1 hora falando um pouquinho sobre liderança, algo legal que eu sou apaixonado pelo que estou fazendo. Muito obrigado pela oportunidade. Não sei o que